Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa com Adalberto Aquino, nosso vereador, professor Enio Kaufmann, e o Aleco Mendes, jornalista, colega, que trabalhou muitos e muitos anos como assessor de imprensa, hoje escreve livros e segue na atividade jornalística. Bom, um dia muito agitado, né? E um final de tarde mais agitado ainda. O Corinthians está dando como certa a contratação do Luan. Um jornalista do UOL já publicou a matéria, dizendo que o Luan vai para o Corinthians por 20 milhões. O Corinthians compra 55% dos direitos federativos do Luan. O Grêmio fica com 45%, e aí tem que ver os parceiros se ainda tem alguma coisa, se o Luan é detentor de algum percentual e tudo mais. Enquanto que o Grêmio, em tese, poderia escolher mais um jogador do Corinthians. Há pouco até estava ouvindo o colega que fez a matéria falando na Rádio Grenal, e ele disse, olha, se o Grêmio pedir o Sornosa, leva o Sornosa, porque aqui se mostrou um jogador muito lento que irrita a torcida. O Cleison, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, disse aqui que não quer, porque o Grêmio tem muitos jogadores de beirada e melhores que o Cleison. Tu disse que tem um 7. O que é? Tu disse pro Romildo, né? O Grêmio tem um 7. É verdade. Tá certo? Tá certo. E tem, tá todos certo. são melhores. Tá certo. Para mim, todos são melhores. O PP é melhor, o Everton é melhor, o Alisson é melhor, o Tardelli é melhor e até o Luciano é melhor. O Ferreirinha é melhor e o Léo Chu é melhor. O Léo Chu eu já vi poucas vezes, então, mas vi jogar bem. Mas às vezes que eu vi, gostei. É mais promissor. O Tardelli não o do Grêmio. Não, mas o Tardelli, ele tá com depressão aí, eu não sei, mas ele é bom jogador, né? Não. Ele é mais do que o... Ele é mais do que Tá, mas os outros vocês têm razão. Só que isso é um negócio fantástico. O presidente disse mais coisas aqui, né? Naquela entrevista muito boa, porque quando se tem tempo a gente consegue fazer uma entrevista. E o presidente estava descansado. Descontraído, brincalhão. Foi muito boa a entrevista. O presidente é um camarada extraordinário. E fala abertamente. O presidente disse aqui, olha, hoje vamos usar um português bem correto. Foi mais ou menos assim que o presidente disse. Os times querem desovar. Se está sobrando lá, querem mandar para cá. E eu não quero um monte de jogador. Eu quero... O presidente, pelo jeito, está pensando mais ou menos como o Landim, lá do Flamengo. Eu fiz uma pergunta para o presidente. Contratar menos e melhores. Isso. Eu fiz uma pergunta para o presidente e dei um número para ele. Olha, presidente, eu estou feliz... Alberto Aquino que contratou Cícero para o Grêmio. Eu estou feliz que o Grêmio está começando a desovar, porque o Grêmio teve 3 jogadores que terminaram o empréstimo, que ele devolveu. Claro. E teve um jogador que terminou o contrato, o Grêmio manifestou que não ia renovar. Então foi o caso do Viseu, do Galhardo, do Rômulo e o Léo Moura. E eu disse assim, o Grêmio ainda tem mais alguns jogadores. Aí eu dei um número pro presidente. E ele deu um número 4 superior ao que eu dei. Só o Grêmio ainda tem que se ver livre de mais uns tantos. Ele deu 4 a mais. Não, nós vamos, tem mais, o número é outro. E até na negociação do lateral do Santos, como me deu um branco? Vitor Ferraz. Se especula que Madison e Michel poderiam ser incluídos. E aí entra esse número aí de jogadores que decepcionaram esse ano. Michel decepcionou, vamos ser bem honestos. É gol contra, entrava na meia cancha lento, errando o passe. Aquele lançamento longo, bonito que ele tinha, nunca apareceu esse ano. O que a gente vê e a gente nota, eu com muita sensibilidade pelo fato de ter sido preparador físico, tu nota que determinados jogadores, depois que tem determinadas lesões, eles têm uma dificuldade de voltar a ter a mesma dinâmica de jogo. Michel aconteceu isso depois que ele fez a primeira artroscopia lá no final de 2017. Bem observado. Então depois disso ele voltou, parece que mais pesado e perdeu um pouco a mobilidade. Tu vê que ele é um jogador que ele custa o arranque, ele está com dificuldade física para jogar. E eu me preocupa muito um jogador que o pessoal fala muito, que é do Internacional,
mas que eu era um admirador dele, eu achava um bom jogador, que é o Dourado. Ah, tu ia falar do Dourado, eu pensei... Que é o Dourado, porque o Dourado, alguma coisa, eu não entendo também... É uma lástima. Eu não entendo também, às vezes, a própria imprensa, quer dizer, eu estou aqui convidado pela imprensa, às vezes eu faço... Eu quero saber quem é que operou o Dourado, o que tem o Dourado, tu entende? Porque isso aí fica uma coisa... Sabe que aquilo, uma coisa que eu tenho observado, especialmente dos colegas mais próximos, hoje a imprensa fica muito pouco nos estádios. Eu não sei se ela está exprimida, porque tem separação tem divisória em tudo que é lado, tem brete em tudo que é lado, mas a imprensa não fica. Os caras estão fazendo tudo de retaguarda. Mas como é que 90% dos boletins são de retaguarda. Pô, eu raramente... Sabe quando é que a gente fazia de retaguarda? Quando tinha folga pela manhã. A gente até dormia até um pouco mais tarde. Mas o que acontece é que as maiores informações, por exemplo, que eu tenho do Grêmio, não é pelo fato de eu ser conselheiro. Foi porque eu ouvi o Romildo falando contigo na Rádio Grenal, que ele ficou uma meia hora lá falando, e ficou uma hora aqui. Fica tudo claro, tu vendo um dirigente que nem o Romildo falar. O Romildo não esconde, né? Não esconde. Quando o Aquino falou no Dourado, eu pensei que ele ia mencionar o Edenilson, que aconteceu exatamente a mesma coisa. O Edenilson, já não é guri, né? Que voltou da lesão, não foi o mesmo jogador que foi até a lesão. E tem alguns, professor, que tem uma pedra de sal na garganta, e eu sei que a pedra de sal não é fácil de derrubar. Muita sede. Mas outra coisa também que a gente nota do Edenilson é que o Edenilson, isso aí também é uma coisa que às vezes perturba o jogador. O Edenilson teve uma proposta no meio do ano para ir para o mundo árabe. Uma proposta, diz que para ganhar em torno de 1 milhão por mês. E aí ele faz ele fica... Porque era um momento que não podia sair internacional. Se fala que ele ficou ganhando 700. Mas então aí tu vê que às vezes balança, tu entende? Agora se fala que ele vai sair no fim do ano. Parece que já está até acertado com o Al Hilal. Que tinham acertado para ele naquele momento, quer dizer, aí tu paga 1 milhão por mês. Se eu estou em julho, né? E ganhar título. Eu preciso do jogador. Ganhando título, assina um contrato contigo a partir de agora até o fim do ano, tu ganha 1 milhão, mas no fim do ano ele está vendido. Isso aí dá para fazer. Quer dizer, a gente não está lá dentro muitas vezes, não sabe o que é. E o presidente Romildo, eu realmente não assisti a entrevista, ele chegou a falar alguma coisa sobre o fato de ele... Não sei bem se a expressão é essa, mas de ele ocupar o espaço da direção de futebol. Falei, até brinquei com ele. Fantástico, eu até brinquei com ele, ele estava falando, o senhor está falando como presidente ou como vice de futebol? Isso. Aí ele disse, não, as duas. Aí eu disse assim, tá aí, o senhor tem pressa para colocar as... Não, nenhum. Lá no final de janeiro. Mas até ele está porque... gostando. Ele lá pro final de janeiro. Mas é que não faz diferença se colocar... mas que maldade. Mas como maldade? Mas tu alguma vez... Desculpe. Aleco, pode entrar. Ele está rasgando aí, Aleco. Que hoje é só jacaré. Tu alguma vez ouviste o Renato dizer: eu vou conversar com Duda Crefe, eu vou conversar com Alberto Guerra? Eu perguntei isso para resolver alguma coisa? Alguma vez? Professor, eu perguntei isso para o Duda Crefe, porque ainda o que mais me dá tesão ainda é a reportagem. Quando eu tenho chance de conversar com as pessoas, eu pergunto. Perguntar não ofende. Eu disse, Duda, e aí? Você já é um cara experimentado, filho do dirigente mais famoso do Grêmio, do patrono do Grêmio. Você não fica constrangido que o Renato não mencione que fala com vocês de vez em quando, que seja? Ele sempre diz que fala direto com o presidente. Rec, eu não tenho essas vaidades. Justamente. O que deu... Agora, por acaso, ninguém fica. Mas, Enio, o que... Ninguém dura. O que deu para mim perceber... 17, só para completar, o Grêmio já trocou. 17. Eu disse isso também para o presidente. Aliás, nós abordamos todos os assuntos. 17 dirigentes? 17. Não tinha esse número. É que dois Duda e 2 Guerra. Sim. Dá 17. Até o Alexandre Rolim eu coloquei Antônio Dutra Júnior. Fábio André Koff foi o primeiro vice-presidente. Ele disse assim, é mesmo. O doutor Fábio também foi meu vice. Quando o Felipão era presidente, ele foi candidato, o vice-presidente era Fábio. E eu poderia ter colocado 3 vezes Duda. Porque aquele migué da eleição era um pacote. Era Koff e Duda, lembra? Duda. Eu podia ter colocado, daí dá 18.
Ele disse assim, eu nem tinha me dado conta que tinha trocado tantos, né? Espinosa, Zanota, como é que é? O Chávari, o Rui Costa, todos foram dele. Não, mas eu gostei esses são remunerados. Não, mas é o departamento de futebol da 18. Sabe quanto é que dá no Inter? Agora vai entrar o Alessandro Barcelos, que é a notícia de hoje. 5. No mesmo tempo? No mesmo tempo. Um pouquinho mais o Grêmio. Porque o presidente tem 3 anos e uns quebrados. E o Marcelo vai fazer... Não. O presidente vai fechar 4. É a mesma coisa, quase. O Marcelo também vai fechar 4. O Inter teve o Roberto Melo, a Adauri, o Rodrigo Caetano, esse que foi pro Ceará agora, o Jorge Macedo. Mas é que tem mais um. Mas eu conto o Rodrigo Caetano, o Chávari, o Zanota, esses são contratados, entende? Até que mas os vices de futebol no Grêmio são decorativos. Tudo bem, está dando certo, o Grêmio está ganhando, está fazendo belas campanhas. No futebol, a gente sabe, é genial. Tu usou um termo assim que até, eu acho que é um pouco até pejorativo, dizer que é decorativo, ou de repente, tem uns nas redes sociais aí que chamam de rainha da Inglaterra. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, de repente o Grêmio está montando um outro modelo. Né? Pode ser. Um outro modelo, que as coisas passam pelo presidente. O presidente leva para o Conselho de Administração. Até contratações são aprovadas ou não no Conselho. Porque toda segunda-feira, às 5 da tarde, tem uma reunião do Conselho de Administração. As cifras são muito maiores do que antigamente. Então são 7 cabeças que vão dizer sim. Então tudo passa por ali, tu entende? A partir do que passa por ali, ela vai ser efetivada ou não. E o vice-presidente... É decorativo. Eu não estou dizendo que é ruim. Eu vou te dar uma posição de uma outra pessoa que está bem sucedido, ele está noutra função, mas ele não tem o poder de fazer, por exemplo, que nem ele tinha no tempo do Paulo Doni, que é o Pelaipe. O Pelaipe passou a ser gerente de futebol do Grêmio, ele tratava só de futebol, contratar, não contratar, buscar, tudo era com ele. E aí, se tivesse o amém do presidente, executava ou não. Depois, isso aí foi uma mudança estatutária que nós vimos que tinha que tinha que voltar a ter o vice-presidente. Isso. Então, nós voltamos a ter o vice-presidente. Mas, na realidade, o que está acontecendo é um sistema presidencialista e quem define é o presidente. Sim. E outra, certamente agora o Renato, com essa negociação para continuar como treinador do Grêmio, certamente ganha mais poder. A ponte direta dele com o presidente aumenta. Já tá. O que existe tem maior aval agora. Exatamente. A partir do momento que tu fez linha direta com o presidente, o vice... Aí vamos convidar o Aquino para ser o vice-presidente de futebol agora. Eu vou chegar lá, o treinador já está escolhido, os jogadores já estão contratados. Mas alguém vai querer ser vice? Então, claro mas aí é um outro tipo de... Mas, Rec, aí é um outro tipo de trabalho que tu vai ter que fazer. Tu vai ter que conversar no dia a dia com o treinador, entende? Mas a válvula de escape do treinador sempre vai ser o presidente. Ele não vai... Linha direta. É que ele conversa... Mas quando eu usei o termo decorativo, é decorativo no sentido de que o modelo está diferente. O modelo está diferente. Eu me lembro que tu lembrasse do Pelaipe. Isso é avanço ou é retrocesso? Não, eu acho que é um modelo diferente. Eu não sei se ele eu gosto... Futebol, Rec. Futebol é resultado, Rec. Futebol é resultado. O Jorge Jesus é o gênio do... JJ. É o gênio da direção técnica, porque ele ganhou os 2 títulos. Porque no ano anterior, um menino chamado Maurício Barbieri fez exatamente a mesma coisa que ele. Estou dizendo a mesma coisa no sentido de não poupar jogadores. E o que aconteceu? Ele foi vice-campeão brasileiro e não ganhou. Eu vejo... Foi vice-campeão, não foi? Foi. E não ganhou nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores. Resultado? Nada. Agora tem que se ouvir dos teus colegas que o Jorge Jesus... E era unhudo esse Barbieri. Não, para um pouquinho. Esse Barbieri era unhudo. Professor, o senhor entra no YouTube, toma nota do nome aí, Marcos Braz.
Marcos Braz. Sim. Tá? E vai lá e vê a entrevista dele quando foi demitido o Abel, quando ele começou a fazer as contratações, vê a postura que esse Marcos Braz tem como vice-presidente de futebol. Quem manda no futebol do Flamengo é ele. Ele é o vice-presidente de futebol. Ele foi na Europa para conversar com o Rafinha. Ele foi na Europa para conversar com o Gerson para contratar. Ele não contrata jogador tratando com impra. Ele vai lá, senta com o jogador, conversa com o jogador. O Rafinha disse que tinha um projeto de vida ainda, que tinha que pensar. Vou te dar, qual é o tempo que tu quer para pensar? Ele deu o tempo para o cara pensar. Depois voltou a falar com o jogador. O Felipe Luiz esteve disputando a Copa América. Sabe o que é. Teve disputando a Copa América. O Felipe Luiz disse, eu estou há 14 anos na Europa. Isso aqui não é uma mudança de time, é uma mudança de vida. Mas quanto tempo tu tem para me dar uma posição? Então termina a Copa América, tu tem mais 10 dias. Depois de 10 dias, aí ele pegou um avião e foi lá conversar com o Felipe Luiz. Sim, Sentar, tu entende? Então é uma postura que me agrada muito ter um dirigente assim. Não, e isso aí é outra coisa. E ele sempre fala que quem manda é o presidente. Ele é da confiança do presidente. Mas o presidente cobra ele. Ele é cobrado pelo presidente. Quer dizer, o trabalho dele está sendo cobrado pelo presidente. Sim, mas tu pode ter certeza Existe um respeito à hierarquia. Exatamente. Não, E ele pode... assumiu o papel dele de protagonista no futebol. Tu pode ter certeza que o Jorge Jesus fala com ele. E eu vou não te com dizer o presidente. seguinte, ó. Pode tomar nota desse nome que ele vai ser presidente do Flamengo. Sim, mas ele pode ter certeza que o Jorge Jesus ou o Diego, que é o capitão lá do time do Flamengo, quando está de titular, falam com o Marcos Braz e não com o presidente do Flamengo. É um outro modelo. Agora, eu estava falando... Ele diz que os jogadores muito... Quem administra muito o vestiário, resolve os problemas do vestiário é o Paulo Pelaipe. Claro. É outro. Passou do Paulo Pelaipe, vem pro Marcos Braz. O presidente é a última instância. Pois é, mas é um modelo. É um modelo. O outro modelo é esse. É o Renato, o vestiário e o presidente. Agora eu vou te fazer... Não, mas parei. O que eu estava falando é do treinador. De que a gente endeusa no sentido de que não poupar... O Jorge Jesus ensinou aos treinadores brasileiros. Não, os treinadores brasileiros, no próprio Flamengo, fizeram no ano anterior exatamente a mesma coisa. Só que não foi campeão, foi vice-campeão. Não, mas aqui esse time joga muito mais do que aqui. Mas quem é que está dizendo que não? Eu estou dizendo, Rec, entendi. A filosofia de clube é a mesma. Quando se diz que o Jorge Jesus não poupa, não é verdade. Não é verdade no sentido que ele implantou isso. Quem implantou isso no Flamengo, e eu acho que o Pelaipe já estava lá no ano passado. Não? O Renato foi contratado este ano. Esse ano. O Pelaipe foi esse ano. O Pelaipe, então, mas já eu não sei se foi com o Marcos Braz. Foi com o Marcos Braz. Não, ele foi contratado com o Marcos Braz. Mas eu acho que o Landim era do futebol. Na outra, com o presidente Bandeira? Isso. Eu acho que era. Porque o Pelaipe saiu quando contrataram um treinador, que o Pelaipe não foi consultado e o Pelaipe não aprovou e disse que aquilo não era treinador para o Flamengo, que foi esse do Goiás agora, o Ney Franco. O Pelaipe disse que não era jogador. Ele bateu o pé e meio que se indispôs. Mas o Landim acho que não era, sabe por quê? Não. O Landim deu uma porrada na antiga administração. Herdamos isso, mas deu com categoria. Mas o Landim começou na direção, no primeiro ano da gestão do Bandeira. Mas depois ele saiu. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o Pelaipe, com essa postura que ele teve, quando da contratação do Ney Franco, que ele acabou saindo, o Ney Franco ficou 7 jogos no Flamengo, empatou 2 e perdeu 5. E aí botaram o Ney Franco. O Pelaipe cresceu dentro da instituição. Entende? Por isso que vieram buscar o Pelaipe agora. A única coisa que a mim me incomoda muito é quando se diz que o Jorge Jesus deu a lição para o Renato e para o Odair de não poupar. O Flamengo deu essa lição no ano anterior. Vou inflar o seu ego um pouquinho. Boa, Rec. Sexta-feira eu disse que o senhor tinha ainda, até o final do programa, outra passagem aqui, não lembro que dia foi que o senhor veio, para se penitenciar de no mesmo programa ter dito que o Sampaoli foi o técnico do ano no Brasil e não o JJ.
Eu disse, mas que é isso? Eu disse. Um ganha Libertadores, Campeonato Brasileiro, o senhor me vem com Sampaoli, que não ganhou nenhum título, né? Nenhum. E perdeu Copa do Brasil feio, perdeu Libertadores feio e o Campeonato Paulista na decisão. Agora, isso chama-se avaliar... Tocou 4-0 no JJ. Não só tocou 4-0, isso poderia dizer que os jogadores estavam desinteressados. Ele foi vice-campeão brasileiro, ele chegou na frente do Palmeiras com um elenco... Tem a dó, né? Não, se nós aqui dissermos que tem um ataque que vai jogar o Marinho e o Sacha... A gente morre e o Soteudo... Não. Qual é o ataque? É muito bom. Qual é o teu ataque? Eu sou apaixonado por Marinho, Sacha e Soteudo. Não, para um pouquinho. Demite o treinador. Segunda divisão. Demite o treinador. E o treinador fez eles jogarem. O Sacha fez um caminhão de gols. E o Sanches. Esse é muito bom. Joga muito. Esse já joga Esse demais. é box do box. E é banco. Ele tá meio cansado, ele já é veterano. Pra tu ver o que é joga, né? Mas um bom treinador capaz de escalar o Sacha, escalar o não sei o que, Pituca lá e fazer um time. Agora, o que nós não podemos esquecer é que nós vivemos nos clubes num regime presidencialista. Vai te lembrar quem é o presidente? Tu te lembra quem é o presidente que rebaixou o Grêmio pela primeira vez? Tu te lembra? Mas quem eram os caras do futebol? Aí tu já vai ter que fazer esse esforço. Mais ou menos. Tu te lembra quem era o presidente, o Flávio Bino, que rebaixou o Grêmio? Mas aí tu vai pensar quem é os que passaram no futebol com ele? Passou um monte de gente. Mas aí Caiu quando já era o Hélio Dourado. Eu quero te dizer o seguinte, mas o que acontece é que a marca fica no presidente. Nós ainda lembramos. Somos mais intimamente ligados às coisas. Não. O torcedor não lembra. O torcedor só lembra do presidente. Do presidente. E vai aqui para buscar o resto. Vai no Internacional, que foi mais recente. Quem é que é lembrado? Não, se lembra muito do vice de futebol. Porque era muito pesado. Não, mas ele era gordinho, né? Mas depende do peso. Tamanho. Depende do tamanho. Quando é o Fernando Carvalho, quando era o falecido Dourado, o cara lembra. É que, na verdade, o que nós estamos falando é de modelos. O Aquino mencionou o modelo do Flamengo, em que a gente não sabe o nome porque não é o Pelai, além do Pelaipe e além do Marcos Braz, eles têm lá um Rodrigo Caetano deles que a gente não sabe quem é. Então, é um modelo em que o Marcos Braz tem uma dimensão importantíssima. O Grêmio está usando um outro modelo internacional. Mas eu ouvi agora um modelo novo do Internacional. Eu não vinha para cá, eu não sei se tu já sabe disso. O Alessandro Barcelos vai ser o vice. Vai ser o vice-presidente mais institucional, mas que a parte de gestão de contratações vai ficar tudo com o Rodrigo Caetano. Que será um outro modelo. Até com o Alessandro Barcelos não tem tempo, né? Trabalha, né? Eles estão aumentando as tarefas, as funções do executivo remunerado. É um outro modelo. Eu gosto do Alessandro Barcelos. Eu ouvi muitas críticas hoje que ele não conhece futebol, que ele não tem muito traquejo e tal. Ele tem uma boa verve, ele é um cara de bom relacionamento, é um cara bem solícito. E se é para manter esse modelo aí mais profissional, que tem que cobrar do cara lá, do capa, né, que faz a observação, do diretor remunerado que ganha para isso, que ganha até percentual se ganhar mais títulos, se não sei o quê, se der lucro. Eu acho que tá tudo certo. Não tá, né? não. Mas tem que contratar bons jogadores. Não tá, não. Tu abriu o programa aqui com uma notícia, eu quero te dizer que depois daquele programa que eu ouvi do Romildo aqui, né, eu falei com ele para renovar o contrato do Luan. Né, para o Grêmio fazer uma proposta para renovar o contrato do Luan, para estender o contrato por mais 2 anos. Aí as pessoas dizem, não, mas o Luan ganha muito, já tem uns chutando aí que é 1 milhão, que não é, mas que ele ganha 800 mil por mês. Mas o presidente não desmentiu muito. Qual é a proposta que eu vou fazer para o Luan? Qual é a proposta que eu vou fazer para o Luan? Luan, nós vamos estender o teu contrato por mais 2 anos para te continuar no Grêmio. Tu vai ganhar 400 por mês e tu vai ter uma bonificação. Se tu jogar um determinado número de partidas, tu acrescenta mais tanto no teu salário. Se tu der assistência ou fizer gol, tu ganha mais uma bonificação no teu salário.
Se tu ganhar o título do Campeonato Gaúcho, tu tem mais esse prêmio. Se tu ganhar o título da Libertadores, tu tem mais esse prêmio. O contrato do Arthur é assim no Barcelona. E foi a sugestão que eu dei para Aparecida no D'Alessandro Internacional. E eu fiquei sabendo também que o Flamengo, um grande número dos jogadores tem contrato, por isso que eles querem jogar. Que eles ganham bonificação em função do número de partidas que eles jogam. O Grêmio já fez isso com o Douglas. Se vocês lembrarem, no começo. O grande ano do Douglas no Grêmio... Foi no primeiro ano só. Foi o ano que ele tinha esse tipo de contrato, que o Douglas foi o jogador que mais jogou. Mas quando ele ganhou um título, ele encurralou o Grêmio e fez 2 anos de contrato. E aí o segundo ano não jogou. Eu tinha algumas restrições à parte física com o Douglas, mas eu não vou fazer sem justiça com o Douglas. O Douglas rompeu o ligamento cruzado no segundo ano. E aí ele ficou 1 ano sem poder jogar, e aí ele rompeu de novo. O Douglas rompeu 2 vezes o ligamento cruzado do Grêmio. Não, mas parei, nós estamos falando de coisas diferentes. O Douglas, primeiro ele chegou a ser mandado embora, lembra que ele foi pro Vasco? Tal. Aí o Grêmio traz o Douglas de volta e faz um contrato chamam de contrato de risco, sei lá. Quem pediu a contratação? Sabe quem pediu a contratação do Douglas? Felipão. E o Michael também. Quer esse jogador. O Michael também. Daí ele veio e é o grande ano do Douglas no Grêmio. Ele joga como nunca e tem um nível de participação... Foi o Grêmio campeão da Copa do Brasil. Exatamente. No outro ano ele rompeu o ligamento cruzado e não voltou mais a jogar. Aleco, você que acompanha bastante as coisas do Internacional, o que te causa mais preocupação, mais aflição nesse momento? O time que vai ter que ser montado de forma abrupta, né? Um estrangeiro chegando com uma comissão técnica estrangeira e tendo que pegar todo o entendimento da coisa rapidamente, o elenco que não é tão qualificado. O que mais te preocupa nesse momento? Só complementar a tua pergunta para o Aleco, que ele deve ter melhores informações do que eu, porque diz que já tem uma lista de jogadores que não vão ficar no Internacional. Já saíram. 7, 8 já estão saindo. Já saíram. É importante, Bruno, lateral importante direito. que o torcedor do Internacional saiba disso. Bruno, lateral direito, já foi. O Klaus, o Inter colocou no mercado. O lateral esquerdo... Os que terminaram o contrato... Não vão exercer a preferência de compra com Neilton, Guilherme Paredes... Neilton ainda é incógnito. Não, mas a notícia que eu vi hoje, o Neilton... Bruno Silva... Neilton foi liberado. Bruno Silva... Trellis, Bruno Silva... Sobis... Trellis veio a passeio. O Richarlison foi também. Mas os grandes problemas... Richarlison não. Richelli foi também. Também foi. Que é outro que veio maravilha. Eu acho que foram 7 jogadores. Mas eu não vi o Wellington. O Wellington tá nessa... Esse não tá na lista, por enquanto. Por isso que o Roberto Melo tinha que sair. Por quê? Aí o outro já agiu mais rápido. O Roberto Melo que não deixava? Não, mas ia demorar uns 15 dias. Deve ter ele que não deixava novo já fazer essa limpa. Não, até porque foi ele todo que trouxe, né? Ele sozinho, o Rodrigo Caetano não estava... Mas ele está há 3 anos. Não, mas esses aí vieram esse ano. Não, o Richelli não. Mas o Trellis sim, e o Bruno Silva sim, e o Neilton sim, e o Paredes sim. Todos esses vieram com o Rodrigo Caetano. Sim, mas agora o Rodrigo Caetano vai ter mais poderes. Inclusive eles estavam em rota de colisão, porque o outro meio que governava sozinho, falando com o presidente. E até vou te dizer mais, se não demitissem logo o Melo, o desgaste ia ser tão grande do Rodrigo Caetano que não teria como segurá-lo. E o presidente segurou, porque senão iam dizer, tá à deriva. Saiu todo mundo. Tá? Quem é que ia falar com o Cudê, se os que foram para a Argentina para falar com ele... Não tivesse nenhum dos Não tivesse dois. nenhum. Para onde é que eu estou indo? O cara ia pensar que era casa de louco isso aqui. E onde é que vai ficar o preparador físico do Internacional? Vai fazer uma função junto com o Carraveta, Enquanto intermediário. Aquela comissão técnica permanente que se fala, que os clubes estão montando todos agora. Mas o Rodrigo Caetano, se for lembrar, ele que iniciou o processo de construção desse Flamengo campeão de agora, né? As primeiras grandes contratações ele que fez. Não, para um pouquinho. O Flamengo contratou 8 jogadores esse ano que são titulares. Mas é uma política iniciada por ele. Não. A política do Flamengo campeão é de 8 jogadores contratados no mesmo ano e os 8 entraram como titulares. E ele fez isso no Fluminense. Aí sim ele foi campeão brasileiro e tal, junto com o Abel. Né? Flamengo o perfil dele, o perfil do Rodrigo Caetano. Os 5 jogadores da defesa,
O goleiro já veio do ano Não, passado? o ano O passado. Flamengo O contratou... Flamengo é anterior, o goleiro. Mas os quatro o Everton são desse ano. Ribeiro e o William Arão, que foi contratado do Botafogo. Os quatro- outros 8 foram E contratados esse ano. o Diego. O Diego também. Mas o Diego é reserva. Diego é mas, reserva. mas aí o... Tem razão na lesão também, né? Isso. Mas aí então o que mais Não, se acertou chama? o time. questão dos Aí problemas, acertou o time. questão dos problemas citados pelo REC no Internacional, todos eles são problemas, mas o maior deles é a demora. É o prazo curto até o início da pré-Libertadores. Os jogadores estão de férias, vai preparar a equipe, contratar. Em quanto tempo? O treinador chega depois da decisão do final de semana na Argentina, e aí vai começar a trabalhar a contratação, a direção já está começando a trabalhar as contratações que o treinador pediu. A montagem da equipe não pode ficar para 2 de janeiro. 2 de janeiro tem que estar com o time pronto. Por isso que essa pré-Libertadores, ou playoff e tal, é uma bola nas costas pelo seguinte, às vezes se fica com quem não se quer ficar. Eu não sei se o D'Alessandro ficaria no Internacional se o Inter tivesse direto na fase de grupos da Libertadores. Não sei. Mas não tem cabimento, O D'Alessandro foi o cara que fez o primeiro contato com o treinador que vem treinar o Internacional. O D'Alessandro foi colega e jogador junto com o Cudê. Casualmente eu fui nesse jogo que o Grêmio ganhou de 4-2 lá, que o D'Alessandro jogou. O Cudê era um dos principais jogadores do time. O Grêmio jogou um partidaço aquela vez. Partidaço. O Zinho, o Tinga, Rodrigo Grau. o Polga. Fizeram um partidaço. Mas eu quero te dizer o seguinte, o Cudê jogava naquele time. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, o Cudê está vindo trabalhar num outro país. Então é fundamental a presença do D'Alessandro para ficar no grupo internacional o ano que vem. Não, eu concordo com o que tu disseste, mas eu acho que além disso, a postura do D'Alessandro, Pelo menos vou ter um ano de muito assunto ainda. Com o Renato e o D'Alessandro ficando, tem assunto todo ainda dia. mais com a saída do Sobis, o D'Alessandro é a referência num ano em que se diz que o Internacional vai prestar mais atenção e dar mais oportunidades para os jovens. Porque, e é isso que eu acho que é diferente, quando a gente falava do Luan antes... E na dele ele não vai travar mais jovens? Ele já travou vários. Não, mas eu acho que o Cudê vai aproveitar ele. A maneira dele jogar, a maneira dele se dedicar. O problema do Luan é a indolência. Não é o futebol do Luan, que obviamente é grande. É a indolência. Não, mas indolente ou não, ele produziu mais que o D'Alessandro nos últimos 3 anos. Olha, o sanguíneo não ganhou título. Não, sem dúvida o nenhuma. indolente O Luan fez 9 gols. Foi. O Luan ganhou. O Luan é o vice-artilheiro desse ano. É o terceiro artilheiro. O PP passou dele. É Everton. E ainda o PP segundo mais. e Luan. E ainda é o segundo melhor passador. Tem 10 assistências para gol. Pois é. O D'Alessandro fica no Internacional para ser a ponte. Isso que ele não jogou. Não jogou esse ano. O D'Alessandro fez um gol. Não tem comparação. O D'Alessandro atualmente é figurante no time, na equipe do Internacional. Ele é banco atualmente. Exatamente. Eu acho que assim ele vai ser utilizado pelo Cudê. Talvez ele fique pro Cudê também ser a referência do jogador veterano. 100 por mês, tá bom. Vai encostar os jovens no D'Alessandro para o D'Alessandro fazer os jovens jogar. 100 pro D'Alessandro. Ele vai, ainda libera ele para dar uma palestra por mês. Uma por mês. Ele vai utilizar o D'Alessandro que nem o Galhardo utilizou em 2016. Como é que cruzamos as linhas? Ele vai utilizar o D'Alessandro que nem o Galhardo utilizou o D'Alessandro no River o ano que ele esteve lá. O D'Alessandro entrava aos 20 minutos do segundo tempo, 30 minutos, conforme o jogo. Ele vai, eu acho que assim ele pode aproveitar bem, jogando por dentro, num espaço pequeno. Vê que no River ele não fez acontecer no River. Mas ninguém está esperando que ele faça acontecer, que ele seja o super jogador. Mas vem cá, mas se tu diz que o Luan fez um bom ano... Não, estou dizendo na comparação da produção. O Luan, o resumo mas quem da obra. produziu tudo isso fez um bom ano, ou não? Então vou lhe dizer mais. Mas quem produziu nos tudo Grenais, isso? O Luan acabou tendo um desempenho não tão bom assim e tal, mas ainda assim se destacou. Pois é, então. E nesse agora, de 2-0 do Campeonato Brasileiro,
O Luan jogou bem. Mas que injustiça com E no esse Granal rapaz. do misto lá, ele entrou no Beira-Rio e fez gol. Pois é. Fez gol de cabeça. Fez gol de cabeça. Entrou depois, fez gol de cabeça. E reclamam tanto desse rapaz. Mas é uma injustiça mesmo. Que produziu tudo isso. Mas é uma injustiça. Mas merece o salário que ganha. Mas ele aprontou fora de campo, ele deixou o Grêmio na mão quando É um o Grêmio problema. precisava vender, que depois teve que vender o Pedro Rocha. Não, mas aí ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores. Pois é, mas então, não. Isso não foi nesse ano. Eu estou dizendo nesse ano. Esse ano, segundo Luiz Carlos Reck, que é uma das pessoas que eu mais respeito no futebol, ele fez um ótimo ano. Não, mas não disse isso. Claro que fez. Eu mas disse claro que em termos de disse. produção, ele é o terceiro artilheiro do Grêmio sem jogar. Mas então... Ele é o segundo em assistência Então, sem jogar. Eu Mas acho que então, eu acho como que é que E pode o se- craque do time do Internacional fez um gol. Mas não, mas Eu como é acho que que você pode determina- criticar esse rapaz, Eu então? acho que determinados jogadores que têm uma história no Dá pra clube. criticar. Eu acho que jogadores que têm uma história no clube, que têm conquistas nos clubes, tu tem que preservar ele até o último leite. Só que tu tem que saber aproveitar ele de maneira diferente. Eu dou um exemplo de um jogador que jogou no Corinthians e foi aproveitado até o final, que era o Danilo. Danilo, quer dizer, esses jogadores passam a ser referência para todo o grupo, tu entende? Então o Danilo entrava para jogar 20 minutos, para jogar 10. Faltou o centroavante, um centroavante machucou, o outro centroavante machucou. Ele botou o Danilo de centroavante. Tu tá descrevendo o D'Alessandro. Então, esse Esse é o papel do D'Alessandro no Inter agora. Esse é o papel. Exatamente, Agora, exatamente. o Luan não tem esse papel no Grêmio. Não. O Luan não é referência para ninguém no Grêmio. Mas ainda vale faixa, né? Não. Que faixa. Só que Ainda vale faixa. Só que é o seguinte, faixa, só que Beck. o Luan, o Corinthians está oferecendo, o Luan tem mercado. Tem que então vender o Grêmio ligeiro. o Grêmio tem uma opção, o Grêmio tem a alternativa de querer fazer um negócio com o Luan agora ou não. Se o Grêmio não fizer agora, o contrato dele vai terminar no fim do ano. No O meio presidente repensou alguma coisa do que ele falou aqui. Que o Jeremias Werneck estava aqui e perguntou ao presidente se 20 milhões mais um jogador era o suficiente para sair negócio. Ele disse, esse negócio não me serve. Pois é, mas Marreco, Não, mas esse essa negócio confirmação não aí serve também- e no meio do ano ele perde o Luan de graça. De graça. O empresário foi entrevistado depois dessa entrevista aí, disse que não tem nada. Pois é. Pois Não, é. mas- É pílula. e a minha pergunta? Mas aí, com toda a experiência do presidente, Eu já não vou perderia levar. o jogador de graça. Trabalharia a renovação do jogador. Exatamente, com certeza. Agora, a diferença eu compararia o D'Alessandro no Internacional com o Maicon, com o Maicon no Grêmio. É um jogador que a gente sabe que fisicamente ele é insuficiente, Pode ser. mas Ele o não tem Grêmio não mercado. pode abrir mão do Maicon. Mas eu vou dizer uma coisa. O D'Alessandro, em momentos cruciais, não esteve presente no time do Inter. Final da Copa do Brasil. Final da Copa do Brasil, final do Campeonato Gaúcho. É. Ele conseguiu ser expulso 2 vezes no banco de reservas contra o Grêmio, pelo estresse que ele fica no Clássico Grenal. Tu já imaginou se o D'Alessandro tivesse que fazer uma cirurgia, indiscutivelmente, e ele dissesse, eu não posso perder minhas férias, eu faço a cirurgia depois das férias? Isso aí. Pra mim, isso não está dizendo nada. Não. Tu sabe que o barulho ia ser bem maior do que está sendo. Não, o barulho, para quem perde, professor, sempre é maior. Pois é isso. Aqueles 15 anos que o Grêmio ficou sem ganhar grandes títulos, tudo era um alarde. Hoje Então, eu almocei. Inclusive, hoje todos se juntaram ao Romildo. Então, por quê? Porque o Romildo é um gênio? Sim. E o Romildo é um gênio que carrega o final do jejum com um título da Libertadores e um título da Copa do Brasil. Todos os movimentos do Grêmio se uniram. Quando o Internacional foi campeão mundial, estava todo mundo unido, ou quase todo mundo. O professor, Aí. a minha preocupação, eu já estou pensando na frente. Eu já passei por momentos que nem o Internacional está passando. Na década de 70, quando para mim o Internacional teve o melhor time de todos os tempos que eu vi, foi o da década de 70, o Grêmio montava equipes que conseguia emparelhar o campeonato com o Internacional. Eram ótimas Era turno equipes. e retorno, tu chegava no Granal ainda para decidir.
E aí tu perdia 1-0, 2-1. Grandes jogadores foram moídos. E aí no ano seguinte desmanchava tudo no Grêmio. Ninguém serve. O jogador que falhou no lance que o cara cruzou daquele lado, esse não pode mais jogar no Grêmio. E desmanchar. O Internacional se ganha a Copa do Brasil, o Internacional tá com uma estrutura montada e aqueles jogadores estão todos lá em cima. É isso, o Internacional perdeu, o resultado. Patrick não serve mais, o Edenilson tá com sede, o outro não sei... Eu tomei muito pau porque em algum momento entrevistei jogadores, ex-jogadores, que disseram no ar que o Inter era o melhor time do Brasil. E ainda disseram o seguinte, quando ia dar Grenal, o Inter tem leve favoritismo. Eu entrevistei o Grafite, o ex-jogador do Grêmio, que chamavam de chinelinho, Roger, falou no ar que o Internacional era favorito se desse Grenal. Mas tu vê o enfrentamento. O Neto dizia que o Inter tinha o melhor futebol do Brasil. Tô citando gente de fora. Sim. Porque senão, e eu achava e dizia que o Inter tinha, com aquela condição de misturar jovens com veteranos, um time para jogar e encarar qualquer adversário em qualquer lugar. Mas encarou o Flamengo. Mas encarou o Flamengo. Mas acabou fraquejando pela diferença de elenco e tal. Mas encarou o Flamengo e encarou o Atlético Paranaense. E encarou o Palmeiras. Mas claro. É que a gente comentou aqui... que encarou o Grêmio. Mas é que até a final da Copa do Brasil... Que é setembro. Até a final da Copa do Brasil, as trajetórias do Grêmio e do Internacional... Eram quase idênticas. Não, eram idênticas. Eu me lembro, eu brigando com o Aquino, porque o Aquino dizia assim, ganhou nos pênaltis é melhor. Ora, a gente sabe que se dois times chegam a decidir um campeonato nos pênaltis, é porque eles foram rigorosamente iguais. E bom... Nos pênaltis ganha um, ganha outro, não é o time que é melhor. O Paulo Vitor ganhou um carro popular também. Então, agora, o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo e pelo Atlético Paranaense. O Internacional foi eliminado pelo Flamengo e pelo Atlético Paranaense. E quando aconteceu isso, o Internacional no Campeonato Brasileiro, onde popou que nem o Grêmio, estava na frente. O problema do Internacional foi uma de comando. Claro. O problema do Internacional, quando deu o problema... A ressaca? Não, além da ressaca, o Internacional tinha um problema. Eu, olhando aqui de fora, eu vou dizer o problema. O problema internacional era o homem do futebol. Esse homem tinha que sair. Tinha que ter saído o Melo. É o famoso Simancol. Não, tinha que ter saído o Melo e continuado o Odair. Com certeza, o Internacional dificilmente ia fugir dos 4. O ano passado, o Odair que lugar tirou? Terceiro. Esse ano estava na frente do Grêmio. Estava em sexto. O Grêmio tinha 41 pontos, o Internacional tinha... Estava bem na frente do Grêmio. A diferença é que o Grêmio tomou 5-0. Foi E em 7 partidas ganhou 6. Ganhou 6. Exatamente o que eu ia dizer. Essa foi a ressaca do Grêmio. Mas o respaldo... E o Internacional perdeu a decisão sem fazer vexame, sem tomar goleada, e mesmo assim veio abaixo. Foi lá, perdeu para o CSA, perdeu para não sei... E desandou. Simplesmente se perdeu. Mas eu tô feliz com a cabeça e o pensamento do meu diretor de futebol. Meu diretor de futebol está pensando em contratar um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo e um primeiro volante. O diretor de futebol que deu entrevista para o Rei. Exatamente. O homem do futebol. Eu tenho que ouvir o homem do futebol. Encheu a bola do Vitor Ferraz aqui. Encheu a bola do lateral do Fluminense aqui. Não deixou de responder nada. Tudo que estava na mídia nos últimos 30 dias, o presidente respondeu tudo. A Arena. Sempre tem um jabuti no meio, quando está para fechar, mas até o fim do ano vai ser nossa e vai ser e não sei o que. Vai fechar. Mas vai fazer um shopping do lado da Arena, que tem uma vasta área para explorar, 10 hectares de centro de treinamentos do lado do CT Luiz Carvalho. Uma excelente troca o Grêmio está fazendo. O Grêmio vai trocar 3 hectares por 10. Aliás, está no YouTube a entrevista aí, para quem perdeu, né? Vale a pena. Está no Facebook e está no Facebook de quarta-feira e no YouTube já foi colocada ontem. Agora olha a contradição dos números. O que o Aquino colocou da questão do goleiro, que o Grêmio também, o Rec colocou a questão dos números do Luan.
Terceiro artilheiro do Grêmio no ano. Por que vai ser dispensado? Botou faixa. A questão dos números. O Paulo Vitor ficou entre os 5 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Não. O que significa? Paulo Vitor não jogou esse ano. Ele ficou entre os 5 melhores na premiação da Placar. Como? Da ESPN. Ele estava entre os 5 primeiros. Mas tu tá enganado. Paulo Vitor não participou Ganhou esse ano. Ganhou um carro popular do Mas o Paulo Renato. Vitor foi uma catástrofe esse ano. O bom foi o Luan. Aí a questão Na é hora nem que tudo são números no futebol. Na hora que precisaram do Paulo Vitor, ele fraquejou. O que acontece? E o Luan? É o caso do E o Luan? Alessandro. O Luan teve muitos problemas de lesão. O que acontece? E de comportamento também. Mas então tem que renovar o contrato, porque mas com tudo isso, ele foi o Por terceiro. quinhentinho, eu concordo com o Aquino. É melhor ficar com o Luan. Eu fico com o Luan. Claro. Não, se eu conseguir... O Rochel disse hoje de manhã também e eu concordei Eu vou com te ele. dizer o seguinte, eu monto um time que se eu conseguir botar um primeiro volante de qualidade, Luan reserva. o Maicon ou o Matheus Henrique, com o PP, com o Jean-Pierre, com o Luan e com o Everton, eu corro o mundo com esse time. O bom treinador tem que fazer o Luan jogar. Se ele já mostrou um bom futebol, tem que voltar a mostrar esse bom futebol. Lógico. É o problema do Inter, falta de comando. A diferença que tem o Luan é que o Luan tem mercado, dá mas pra te fazer um negócio. Será que não é o Renato que não quer mais o Luan? Olha, mas tu demitiu. Cansou do Luan. Mas aí Tu tu tá... demitiu o Renato. Mas aí tu tá fazendo outra. Tu vê o Grêmio tá pensando num jogador que é um jogador que me agrada muito. Eu gosto muito do Rafael Veiga. Né? Eles pediram 20 milhões pelo Rafael Veiga. Mas de repente o Grêmio, em função do problema da fascite plantar, os problemas que o Luan tem, o Grêmio pode estar pensando, de repente, Pega esses 20. o Corinthians paga 20 pelo Luan, eu vou lá e compro o Rafael Veiga. Mas tu escalou o Luan de 9. Sim. O Rafael Veiga vai jogar de 9? Não, mas aí eu vou precisar de outro jogador ali na frente. O Rafael Veiga não vem como titular. Tem 2 9 que estão na reserva no Japão. Jô e Damião. Não, mas só um pouquinho. Mas a escala... Primeiro, E o Jael? O Jair está de titular. Para botar o PP no time, Mas eu já pedi desculpa pro Badico. o Renato tem que mudar tudo. Porque o Renato não joga com 2 Evertons. O Renato joga de tudo que é jeito, rapaz. Ele monta o time dele bem pra ganhar sempre. Tanto é que ele... Como é que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil? Quantas vezes ele botou o PP Quem era o 9 quando foi Quantas campeão da vezes ele Copa do botou Brasil? o Everton junto com o PP? Não, Quantas vezes? vocês rotulam as coisas que elas não são assim. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil com o Luan de centroavante. Sim. E o Grêmio foi campeão da Libertadores com o Barrios. Não, com o Barrios jogando ou o Jael. Então... Lucas Barrios. Então ele não joga sempre do mesmo esquema. Não. Na hora que ele achou que tinha que jogar assim, ele jogou assim. Na hora que tinha que jogar assado, ele jogou assado. Não é verdade. Ele jogou... Ele pediu o Barrios, ele pediu, por pedido dele, por querer jogar com centroavante, que o Grêmio já contratou 8 ou 9 centroavantes. Professor, ele estava jogando com o Luciano aberto, com o Everton aberto e com o Alisson aberto. Porque deram tudo errado, porque ele pediu o André e não deu certo. Porque ele então ele joga com outros também. Não, ele joga... Os caras deram errado. Mas quando ele chegou aqui, quem é que ele botou de centroavante? No segundo jogo do Grêmio? Luan? Não. Não, é o Bolanhos? Não, o Douglas, Não. No segundo jogo do Grêmio? O Henrique Almeida. Henrique Almeida, tá certo? O Henrique Almeida brigou com a torcida, mandou o torcedor longe. Isso, lá. fez aquele negócio do dedinho. Mas ele começou com o Henrique Almeida. Foi. Quer dizer, ele tenta, se ele tiver um centroavante, quer dizer, o Lucas Barros foi titular todo o tempo, porque deu certo. Chegou aqui em maio e fez 18 gols na temporada. E o Jael jogou bastante vezes. Porque ele quer esse modelo, porque ele pede esse modelo. E claro, como eles contratam mal e nunca conseguem contratar um centroavante que dê certo depois do Barros... Mas me diz então, um centroavante no Brasil que tu contrata hoje que tu tem certeza que vai dar certo. Certeza tu nunca Eu traria tem o Fred. ninguém. Hã? Eu traria o Fred ou o Ricardo Oliveira. O Fred da Alessandro. O Grêmio já tá cheio de gurizinho, cheio de gente pra correr. Bota um que o outro pra guardar. Eu acho que pra centroavante pode ser um veterano. Pra essa posição pode ser um veterano. Mas tanto o Fred quanto o Ricardo Oliveira. Eu vou de português. Aí eu vou de português. Aí eu vou de português. JJ? Eu vou de JJ. Acabou o centroavante, que nem o Fred, que nem o... Não, acabou. É 2 atacantes com mobilidade. Gabigol e Bruno Henrique. Bom, mas aí... Mas eu tenho que buscar esses 2 atacantes. Porque o Gabigol é centroavante. Aqui, Bruno Soares já está dizendo aqui. É verdade, ele pediu um 9. Quem? O JJ.
Com esses caras todos jogando bem Quem é que e o ele Flamengo pedindo tá nove, contratando? Tu viu quem é que pedindo o Flamengo nove, está pedindo. contratando? Pedro Quem? Rocha. Pedro é centroavante? Não. Não. Quem? Vai jogar Pedro Rocha. É da mesma característica do Gabigol e do... Tu entende? Acontece Eu que acho que o Flamengo não precisa do Pedro o Rocha. esquema deles, eles jogam com 2 atacantes de mobilidade. O Flamengo tem o Renier sobrando, o Lázaro, esse que dá de seleção, tem o Lincoln. Eu acho que eles não precisam do Pedro Rocha. Eu acho que vão arrumar a sarna para se mostrar. Mas eu acho que não sei se tem a garantia que próprio vai Vitinho. continuar o Gabigol. Vitinho, Tem a garantia que vai ficar o Gabigol? Se Mas eles tá lá perderem o mesmo. Gabigol, tem que vir outro camisa 9. Ele é o camisa 9 do Flamengo. Ele não é 9, ele é um atacante que se movimenta. quem? O Gabigol. É um centroavante completo. Ele busca jogo também, mas é centroavante. O Claudio Miro não era centroavante fixo. Ele é. Mas Caía pelos lados. Aí, se tu vai falar no Romário, se tu vai O falar André no Ronaldo Catimba não Nazário, era. aí tu tá falando de jogadores acima da média. essa O Gabigol é Entende? acima da média. Eu acho que O ele fez esse eu ano- acho que o jogador, na maneira com que o futebol é hoje, tipo Jardel, tipo Fred, tem mais dificuldade. A maneira de jogar é diferente. Tanto Mas é que os 2 citados pelo REC acabaram o ano como reservas. eu gostaria de ter um Quem? atacante no Grêmio. 2 centroavantes que tu O citaste. Fred e o Ricardo Oliveira. Isso. É verdade. os dois Eu acabaram- gostaria de. Estão cansados, né? Foram engolidos pela crise técnica dos dois times também. Eu ia buscar um jogador Ninguém que serviu não. nos dois times. O jogador, Marco Ruben. o jogador que já esteve dentro da arena, já vestiu a camisa do Grêmio, já treinou ali, gosta do Grêmio. País dele é aqui do lado. Esse era o meu atacante que eu iria buscar. Aí vem Cavani. Barcos. Cavani. Ah, sim. Já vestiu a camisa do centroavante? Grêmio. É centroavante? É 9? É 9 o Fala Cavani? baixo, senão o JJ vai te ouvir. Mas o Cavani é 9? Tá negociando com o Flamengo. Quem? O Cavani, Sabe quanto ganha o Cavani? 2 milhões e 1,5 300. milhão de euros por mês. Pelos meus cálculos, era 2 milhões e 300 mil reais. E digo mais, o Flamengo paga. 1 milhão Não e vem, meio, não ele vem. ganha 1 milhão e meio de euros por mês. Ele ganhou o dobro disso que eu Isso. falei. Não vem, não vem. Da Europa só vem quem não deu certo lá. Não, mas tem jogadores que já ganharam muito dinheiro lá que de repente querem vir embora. O Internacional tem um jogador aí com a possibilidade de vir, que ele se quiser vir para cá, ele vem. Mas que é ele o não- Arangues. Mas ele não vem. Porque ele está sobrando lá. Mas ele não vem porque ele está bem lá e aí eles pagam valores que a gente nem sonha. Pois é, por que se especula o nome como Arangues? Porque sonhar é livre. Eu fico assim, pensando. Mas E o pior é o isso aí seguinte, satisfaz o imaginário do torcedor. mas se deu como certo umas 10 vezes. Bom, mas quem deu como certo? A imprensa. Ah, bom, mas a imprensa. Mas nós estamos A imprensa hoje, tem que encher. Isso deve vazar do empresário, não tem tempo explicação. O Hecker, quando tu era repórter, quando tu vinha dizer que o quer me aposentar, então? o Grêmio está contratando tal jogador, estava chegando. Vocês vinham com a informação. É. Hoje tem repórter que já lançou 10 jogadores, cada dia ele lança uma contratação. Aí depois vai dizer que acertou. depois ele puxa lá e vai dizer que acertou. Aqui, ó, não dá. tem um comunicador que segunda-feira tem que falar de futebol das 7 da manhã ao meio-dia. Esse deve ser um idiota, né? E não tem jogo. E não tem jogo. Não, então vou lhe dizer, tem esse comunicador, vai fazer isso aí no dia de Natal. Então tu imagina, Mas aí tem que acontece- aí tem que falar no Arangues, Mas, tem que falar no Cavani. mas tem aí que ele ficar te sonhando. convida para ir lá, professor. Sim. Aí tu passa lá 2, 3 horas. Falando No do- Natal vocês já estão convidados. Tu dá um Viu? ibope pro negócio e tu tem assunto. Até Isso, o Beto aqui, aí o tu professor, fica eles estão, inventando o assunto. Aleco também estão convidados para o Natal, já passar umas horas comigo. Mas é isso. Aí tu tem que inventar assunto. Só fazer especulação. Escuta, e aí quem sabe, não sei o quê. Sabe Aí que o falecido Érico Sauer dizia, e aí eu me pergunto, eu faço isso às vezes. Eu te contei isso aconteceu na Rádio Guaíba, Assim, do num professor. professor que acabou faltando gente. O cara fez um programa de meia hora sozinho sobre o vestibular que seria na segunda-feira. Ele fez sozinho, domingo de noite. Ele dizia, então eu me pergunto, professor de química, então eu me pergunto, qual seria o produto da reação deste ácido com essa base? E eu me respondo. Mas Fez isso uma aí, autoentrevista. isso aí é treino. Eu vou dizer uma coisa. Eu fiz uma viagem para São Paulo, eu e o Zé Aldo Pinheiro, só que fomos em voos separados. Não sei por que a empresa voltou em voos separados. E eu cheguei na frente
no hotel, e eu levei a Folha de São Paulo e fui lendo a vida do Abílio Diniz. Estou lendo, né? Tinha que fazer no avião. Vou ler. Tá. Cheguei no hotel, liguei na TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes furou todo mundo. Dei sorte, liguei no canal certo. Desvendado o sequestro, tá? Terminou o sequestro. Ligo para a Rádio Guaíba. Fórum Rádio Guaíba. Flávio Alcaraz Gomes apresentando no Rádio Guaíba. 2 horas. O Flávio só dizia, siga, prossiga. Flávio, chego bem aí e tal. Aí montei ligeiro ali um aparelho, né? Que eu tinha que desmontar um telefone, botava um jacarezinho, botava um telefone, ficava uma beleza, com retorno e tudo, né? E o Flávio prossiga. Eu disse, aí o Zé Aldo chegou, chamaram o intervalo em Porto Alegre, ou o Flávio falou alguma coisa, e eu disse assim, ó, tu tá na praça tal, o delegado é o fulano de tal, e vai pro telefone do banheiro. Que era o telefone, que era a extensão, né? E aí eu disse assim, vamos voltar ao local do sequestro. Zé Aldo Pinheiro, 2 horas. 2 horas. E eu dublando a TV também, né? Quando o cara falava na TV, vai falar o delegado, vai falar o fulano, olha os parentes chegando. Eu fiz uma eleição em São Paulo, aquela do que o Collor ganhou, com 5 candidatos à presidência da República, em São Paulo. Eu montei uma estrutura com a rádio, com a TV Gazeta, que era TV local, a Rádio Eldorado, a Rádio Jovem Pan, a Rádio não sei o quê, e toda hora. Agora vai falar o candidato, o Ulisses Guimarães, esse rádio. Agora, e aqui, e ouvindo aqui, e ali, e aqui. E os ouvintes pensando que tu estava entrevistando. E aí tu quer ele mundo. com o microfone na Rádio Grenal, ele faz o que ele quer. E aí o seguinte, quase fui pra rua, nessa mesma eleição. Por quê? Brizola ou Lula no segundo turno. João Carlos Belmonte, baita repórter, foi escalado pela Rádio Gaúcha para ficar dentro da Nova Eldorado. E eu ali com essa loucura. Só que a Bandeirantes dando 13, 14 milhões de votos e a Nova Eldorado dando 9 milhões. 11 da noite, Lula no segundo turno. E a outra, Lula ou Brizola no segundo turno contra o Collor. Aí, Folha de São Paulo, Datafolha, não sei o quê, né, já indicando a edição do dia seguinte com Lula versus Collor. Manchete da 0 Hora, podem pegar os arquivos aí, no outro dia. Lula ou Brizola versus Collor. Manchete do Correio do Povo. Lula versus Collor. Dr. Carlos Ribeiro, nos encontramos há poucos dias aí, me ligou, 11h30 da noite. Tu tens certeza desses números que tu tá dizendo na Guaíba? Tu tens ideia do que é a capa do Correio do Povo? Vou lhe dar o telefone da Central de Eleições da Bandeirantes ou da Folha São Paulo. Eu já liguei para os dois para conferir. A Folha vai sair com essa manchete amanhã. O senhor faz o que o senhor quiser agora. Os números que eu estou dando aí. Tu tá projetando os números. Não estou projetando os números. Sou bom de matemática também. E o doutor Carlos é um gênio, né? Ele me embretou porque ia estourar no dele. Claro. Renato Ribeiro, falecido, ia cobrar. E no meu. Então, vocês me escalavam sempre para essas geladas, né? Onde tinha gelada eu estava. Era a guerra da Venezuela em 89 com o Internacional, que deu guerra por azar, né? E por sorte também. Voto verde e amarelo no Uruguai, né? Vai tu lá. Vai, e lá vai o REC. Então, por isso que eu não me aperto mais. Pior é que na época mandavam um magrão, né? Mas também eu não fazia nada. Não pegava ninguém. Não pegava ninguém. O senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Estou tomando café de manhã com o nariz do REC na caneca. Pois é, hoje tem que pegar a caneca do Aleco e do professor. Meu Deus. Que espetáculo, hein? Não, e agora estão bonitinhas aquelas canecas. Escutando a Grenal. É o Requito ali. Agora, a Grenal tem uma coisa espetacular. O programa começa às 7, das 7 às 8 ele não para de falar. Quando tu chega lá às 8 horas, ele já estou mais calmo. Já estou cansado. Já voltamos. Pampa
Pampas Prime, relação direta com o produtor, preços de mercado na Casimiro de Abreu 1212, telefone 35740504, Pampas Prime, olha só a qualidade da carne. Sinal Choque, há 25 anos, a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura, vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque, Rua Europa 51, no centro de Canoas. Solicite orçamento e deixe seu carro novinho outra vez. WhatsApp 998906546. Fale com o Rafael. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão, fidelize o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Siga comprando perfumaria e concorrendo a um carro 0 km até o mês de fevereiro. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. Vamos para o paraíso. Pô, cumprimentar o Laíri antes de tudo, né? Desceu do céu como Papai Noel, né? Num objeto voador, porque eu não sei definir o que era aquilo, e desceu ali e trouxe presente para mais de 100 crianças abandonadas da região lá, da Praia de Gaivota, lá perto da Lagoa Cortada. Cumprimentos ao Laíri, que não queria que eu divulgasse, mas eu vou divulgar aqui. Parabéns. E olha só que oportunidade para você morar no paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíri na Lagoa Cortada. Corinthians está acertando últimos detalhes para fechar a contratação do atacante Luan. O Clube Paulista deve pagar entre 20 e 25 milhões de reais por 55% dos direitos econômicos do jogador, que é a parte que pertence ao Grêmio. Vai assinar por 4 anos. Vitor Ferraz é outra negociação mais avançada no Grêmio, mas daí para vir para o Grêmio. Peixe gostaria de contar com Guilherme, mas o jogador pretende atuar fora do Brasil. Michel e Madison aparecem como possibilidades de envolvimento no negócio por Vitor Ferraz. Palmeiras quer 5 milhões de euros para liberar Rafael Veiga, notícia que dei em primeira mão na Rádio Grenal. E a tendência é o Grêmio desistir desse jogador, ou pegar o dinheiro do Corinthians agora e passar para o Palmeiras. Direção avalia a situação do volante Matheus Rossetto, do Atlético Paranaense. É um velho sonho do Grêmio. Renovação com o técnico Renato deve ser fechada até a metade da próxima semana. Segundo o presidente disse aqui, é depois do curso, que termina no final da semana que vem. Alessandro Barcelos... Quarta-feira, né? Então, quinta, de repente, o Grêmio certo. Alessandro Barcelos está deixando o cargo de vice de administração e assumindo a vice-presidência de futebol do Inter. Anúncio oficial da contratação de Eduardo Cudê deve ocorrer entre domingo e segunda-feira. Chegada do treinador fará intensificar a busca por reforços no mercado. O primeiro deve ser Musto. Que cor é o cabelo que ele chega? Pois é, né? Negociação. O Grêmio vai pagar, pensaria em pagar 5 milhões de euros por um reserva? Todos são reservas no Palmeiras, né? Não. O Palmeiras tem 44 jogadores. Não, Rec, um reserva no Grêmio. Por que tu tá botando ele na reserva? O Jean-Pierre, ou ele vai tirar o Jean-Pierre do time? Tu pode montar um esquema com 2-6. O Flamengo não tem 2-6? Olha, o Renato não jogou com esse esquema nenhuma vez. O Renato vai jogar conforme as peças que ele tiver. Negociação para ter o meia Tchará travou nos valores e a tendência de momento é que não avance.
também dei essa notícia, que o Inter queria o Xará, mas que ele era caro para os padrões atuais de investimento do Sorte Internacional. teve o Inter. É verdade. Ele é lento, Escapou. mas ele é bom jogador. No 1 para 1, o dirigente que me disse que gostaria de contar, no 1 para 1, ele é fera. Eu gosto dele ir no enfrentamento, mas ele some do jogo, né? Direção analisa as situações do volante Arangues e do meia Bosquila, do Monaco e São Paulo. A negociação com o volante Musto está avançada e é mais próxima de ser concretizada. Sobis deve ser mais um jogador a deixar o clube. Direção deve oficializar a saída do atacante na próxima semana. Danilo Fernandes aguarda a resposta sobre renovação até amanhã. Pedido do goleiro foi por 3 anos de contrato. Já voltamos. Segue. 8h17. Como é que é? Estamos Segue. Vai. Olha Vai. aqui, 8h17. Com 9 ou sem 9? Ah, é uma pergunta difícil, mas eu acho que sem 9. Fala um pouco desse Bosquilha, que tu sabe tudo. O Bosquilha, meia da base do São Paulo, saiu em 2015 do Brasil. Peregrinou já lá pela Europa, no Standard Liège da Bélgica, no Nantes da França. Jogou 4 ou 5 partidas na atual temporada no Mônaco e não está jogando bem. É um jogador que tem um histórico bom quando estava no São Paulo, foi vendido por ter feito uma boa temporada. A gente lembrava há pouco, conversando no intervalo, o histórico do Fernandão. O Rec viu 2 partidas dele e falou, é um bom jogador. Mas ele depois foi para a Europa, nunca mais Estava vi. lá no Toulouse e ninguém ouviu falar dele. Quando estava no Toulouse da França, o Fernando Carvalho foi lá e buscou ele. Talvez esse Bosquilha seja um caso parecido. É um meia. E o que tu acha do Romero, goleiro argentino? O Romero, porque ele interessa pro Grêmio? Não, Te não. interessa? Esse seria o goleiro que me interessaria, entende? Tu gosta do Romero? Eu acho que o Eu Romero é não muito lembro desse instável. Romero. O Romero é instável. Titular Eu da gosto de seleção jogador que tem argentina. 90 partidas na Não, seleção agora argentina. Sim, Não. não. Ele não Mas vai ele jogar foi- mais. Ele quer sair do Manchester United, bom. porque lá o De Gea é rei. um jovem titularíssimo. Ele não vai jogar, tu entende? Não. Ele tem Não, 32 mas anos. ele não é mais titular da seleção, é Não, o mas Armani. Mas Eu te ele confesso, foi pro Grêmio, pro titular time da brasileiro, ele seleção serve, né? argentina. Mas é um goleiro Tem instável. 90 jogos. Falhou bastante. Não, cruzamos as linhas de novo. Diga. Desculpa, respondendo a pergunta do Aquino, é um goleiro instável, falhou bastante. Mas é um grande goleiro que vem do Porque Manchester no United Mônaco, seria no Mônaco titular. ele fez uma temporada, 2 temporadas muito boas no Mônaco. Depois ele foi pro... É. Mas eu acho Ele ele alternou boas temporadas e más temporadas. eu acho Já. ele um goleiraço. Já voltamos. Bem, Fábrica Fantástica Brindes. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou sua empresa. No site, confira, fabricafantástica.com.br. Solicite orçamento via WhatsApp agora, 99-118-51-47. Está ali o Requito, ó. Está ali, já vai um mimo pro Aleco e um mimo pro professor. Aqui, tá Que aberto, maravilha. cuidado aí, tá aberto. Passa pro professor ali. Eu abro isso aí, depois não consigo fechar. Tô ao vivo aqui, fico... Não, vamos Cabeça exibir ela, baixa. né? Tá aqui, ó. Bonitinho. O Requito. É o Requito. Vamos fazer propaganda vermelha já do tua, Requito. professor? É vermelha. Vermelha, pegou a vermelha. Vermelha. Imagina. Obrigado, Rec. Não, aqui. Ele tava com medo de dar uma vermelha pro Romildo, por isso que ele mandou escrever na Tá tudo escritinho aí para não, Mas pra não dar confusão. Mas eu não teria nenhum problema de usar uma caneca azul, não. Isso não me faz A menos outra vez nós colorado. mandamos fazer até cor de rosa. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site saiba mais centraldeimóveisrs.com.br. Administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Você que vai fazer vestibular, já sabe onde está o seu imóvel. Lá na Central de Imóveis. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. O que você prefere em 2020? Adalberto Aquino. Eu prefiro que o Grêmio...
Caneco. Em termos de título, não. Para mim é mais importante o Grêmio contratar 4 titulares. Eu quero que o Grêmio contrate um goleiro. E aí briga por tudo. Briga por tudo. Aleco, o que tu prefere? 2 laterais e um meia de exceção. Os 3 jogadores de exceção. E o título que você gostaria mais? O título brasileirão, né? Campeonato Brasileiro, desde 79, o Inter tá na fila. Então o bom é ser eliminado logo da Libertadores, que daí se prepara pro Brasileiro. Não dá Libertadores- para jogar 3 competições ao mesmo tempo. Não, mas aí é uma boa saída. Tu pediu a preferência, né? Brasileirão, mas era pedir algo mais. Eu nem vou torcer nem vou secar o River. É amanhã o River? É hoje ou amanhã? Hoje ou amanhã? River Plate, amanhã, né? Amanhã. Hoje é Grêmio contra... Hoje tem River e Vasco. River e Vasco. Grêmio e Atlético Paranaense. Semifinal. Isso. Segunda-feira sai o listão da URGS. Hoje saiu do Inter. Segunda é da U. Segunda-feira sai o listão da URGS. É só um exame para ver quem passou, quem não passou. Ele não diferencia ninguém, ele não avalia as pessoas, ele não diferencia o melhor do pior como pessoa. Não deixa alguém te julgar pelo teu resultado no listão. Pai, mãe, é uma prova. Vai ter um monte de outras provas se ele não passou. E se ele passou numa prova. Só não ponham carga demais nos seus filhos. Obrigado, né? E o que o senhor quer pro ano que vem? O que o senhor vai pedir pro Papai Noel? Eu quero um Internacional com jogadores de qualidade e menos jogadores comuns. Eu quero um Internacional que tenha a inteligência de emprestar alguns jogadores da base para que eles cresçam. Esse menino Daniel tem 25, 26 anos e está aí fazendo número no Internacional. Ele podia jogar um ano no Juventude, no Brasil de Pelotas, e ser realmente uma alternativa, e não uma aposta. Hoje, se o Internacional não renovar com Danilo Fernandes, ele vai ser o segundo goleiro do Internacional. E ninguém sabe se ele está pronto ou não para jogar. Treino é uma coisa, jogo é outra. Alexandre Chaves Barcelos uma vez me disse que ele é o melhor goleiro do Inter. Mas E eu quero mais te uma dizer o razão para ele ter passado um ano Então, jogando no Red Bull, no Brasil de O Inter Pelotas. não vai renovar com o Danilo, então. Não sei. Ah, Eu não É sei. até amanhã. Hã? É até amanhã o prazo. 1-1, River Plate e Vasco. Está 1-1. 1-1 na Copa O jogo Ipiranga. começava, eu acho que às 19h30. Isso. E agora, 19h10, se não me engano. Às Depois o Grêmio às 21h30. 21h30. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que o Grêmio cometeu um equívoco, o Internacional talvez esteja cometendo o mesmo equívoco. O Grêmio não deu oportunidade para os jogadores, os goleiros da base serem o segundo goleiro. Nós precisamos botar o goleiro da base para jogar o Campeonato Gaúcho, e o Grêmio tem jogado 10 a 15 partidas por ano com o time misto no Campeonato Brasileiro. Essas partidas teria que ter jogado um guri da base. Então o Bruno Grassi ocupou o espaço que era para esses meninos ter jogado, e agora o Júlio César ocupou esse espaço. Nós temos que pensar diferente. Boa. O Vanderlei Luxemburgo, surpreendentemente, não é mais o técnico do Vasco. E ele saiu dizendo que o problema não foi dinheiro, que ele queria um projeto execuível. Não foi dinheiro para ele, mas ele queria que pagasse em salário em dia. dia. Ele o exigiu. grupo tá com salário Bonito gesto atrasado, do Vanderlei. complicado. Lá vocês não têm condições de cumprir isso, minimamente, então estão fora. Tá certo? Acho que vai pro Santos. Tá bem São desenhado. Paulo, Flamengo e ele pro Santos. Não, São Paulo e Paulo, Palmeiras. Palmeiras e ele pro Santos. E o JJ e o Renato, Isso, aguarda. opa, vamos lá, até segunda.